Então, eu... Nos fala um pouco como era a sua alimentação, como era o seu estilo de vida antes da naturopatia. Então, a gente, assim, as doenças elas só se manifestam quando a gente está inflamado. Então, minha alimentação não era das melhores, né? Era as coisas mais rápidas, mais fáceis, e como eu trabalhava às vezes de madrugada com artesanato, eu comia coisas que não era para comer à noite, né? Então, eu comecei a criar um corpo mais inflamado. E aí vieram as doenças. E aí veio a endometriose. A endometriose, eu fui uma pessoa que eu nunca tive cólica na vida, tá? Eu nunca tive cólica quando eu era mais nova. Depois que eu tive minhas filhas, quando eu tive a minha última filha, comecei a ter cólicas muito intensas, onde só piorava. Para eu conseguir o diagnóstico de endometriose mesmo, foram 8 anos. Então, 8 anos infelizmente, de dores que você tinha? tinha muitas dores. Eu cheguei ao ponto de ter que chegar na morfina. Eu já tinha tomado mais de 27 tipos de analgésicos e nada mais E não passava dor. nem tramal, nem nada. Eu ia para o hospital, eu tive pancreatite por causa de remédio, de tanto que eu tomava. Fiquei internada uma semana no hospital com pancreatite por causa de remédio. E aí, logo em seguida, saiu a cirurgia. Fiz a cirurgia achando que ia solucionar o meu problema. E não foi o caso, né? Eu continuei E com você, dores. você tinha me comentado também, Camila, que vários médicos não queriam, né, fazer a sua cirurgia, né? Pela Porque ela estava complexidade, bem, a endometriose acho que estava espalhada, estava... todos os meus órgãos reprodutivos estavam colados numa tipo de uma teia, parecia uma teia. E você E muito, menstruava? Porque hoje em dia, quando tem endometriose, às vezes eles dão remédio para a pessoa não menstruar. Como que era? sim. Então, eu tive o problema porque tentaram vários anticoncepcionais e nenhum parava a minha menstruação. Tinha os Mesmo escapes que assim, não você bem. tinha, descia para Oi? você. Mesmo você tomando Sim. remédios, a Sim. menstruação Mesmo vinha. tomando remédio, descia para mim e descia assim muito, muito, muito. E Teve um aí é um episódio sofrimento, né? Quando Teve um descia. episódio uma vez que eu fui com toalha enrolada pro pronto-socorro. Minhas filhas vão lembrar, o meu ex-marido que tá aí vai lembrar. Eu enrolei várias toalhas e fui pro pronto-socorro porque eu não parava de sangrar, né? E com aquela toalha toda enrolada no meio das minhas pernas e não parava de sangrar. Porque eu já estava num estágio muito grande. E aí chegou a cirurgia. Bom, a cirurgia foi um A parto, assim, porque cirurgia, você conseguiu logo os médicos? Como que foi? Como que foi não, essa trajetória aí? Porque você falou que teve dificuldade, né? eu passei por Alguns 11 médicos, cirurgiões. porque eles não Uma queriam não fazer. queriam fazer sem a equipe, aí o convênio não cobriu a equipe. Aí, quando conseguiu o hospital, não conseguia o médico. Aí, quando conseguia o médico, não conseguia o anestesista, porque ele queria o dele. Não sei. Foi um parto. E aí, eu consegui um médico que fizesse, né, a cirurgia. Foi uma decisão muito difícil, porque eu ia entrar na menopausa aos 39 anos, né? Mas não tinha mais o que fazer. Aí Eu você fui uma tinha que tirar o útero, essas coisas? Tive que tirar tudo. Eu tirei tudo, colo, tudo, 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 tudo. Os ovários, as trompas, o útero, o colo, tudo estava comprometido. Comprometido. Graças a Deus não precisei tirar nada do intestino. Mas de resto, foi tudo tirado. Foi uma cirurgia bem agressiva, então, né? Foi bem agressiva. Para uma pessoa com 39 anos entrar na menopausa é bem, bem É. agressivo. E E depois da cirurgia, você ainda continuava sentindo dores? Como que foi? assim, uns 3 dias depois da cirurgia, eu fui parar no hospital de novo. Para tomar tramal, porque eu não aguentava de dor. E aí, depois retornei no meu médico e falei para ele que eu não estava aguentando de dor. E ele falou: Ó, Camila, vou te dar alguns remédios tal, né, para você tomar, e nada solucionava. Fui parar no pronto-socorro. Quando cheguei no pronto-socorro, me deram 2 vezes aquele coquetel com tramal e outras coisas para tirar dor e nada. Eu fui a um ponto para o hospital onde eu oscilava de consciência, de tanta dor. Ora eu ficava consciente, ora eu não ficava consciente, de tanta dor que Mesmo eu tinha. depois da cirurgia. Mesmo depois da cirurgia. Porque as pessoas acham que a cirurgia é a solução e não é, né? E É, aí, quem já fez cirurgia tem endometriose sabe, né?
E às vezes não para em uma só, né? Tenho É, pacientes que às fizeram vezes, várias cirurgias antes de parar nas minhas mãos. endometriose. Porque não é, mesmo que você tire o ovário, mesmo que você tire o útero, os focos ainda se espalham, né? Então, e aí eu passei o dia inteiro no hospital, correndo de hospital para hospital. Tem um hospital que eu nem lembrava que eu tinha ido, de tanta dor, e fui parar no último hospital. Quando eu fui no último hospital, eu só consegui receber a morfina no fim da noite para madrugada, né? Aí eu recebi morfina. Enquanto isso, eles estavam fazendo os exames e a gente aguardando o resultado dos exames. Quando eu tomei a morfina, melhorou só na terceira dose de morfina. Nossa, E aí, de tanta dor que eu tava. E aí, logo em seguida, eu fui internada com pancreatite, porque não aguentava mais de tanto remédio. E lá eu fiquei uma semana no hospital por causa da é pancreatite, verdade. por causa do remédio, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí eu fiquei essa uma semana tratando a pancreatite e saí. Quando eu saí do hospital, fui pro meu médico e ele falou, Camila, não tem mais o que eu te dar, porque você tá na morfina. E você tá na morfina diária, né? Você estava tomando todo dia, morfina. Todo dia morfina eu tomava. Por causa da Todo dor que dia. você não estava aguentando. E a morfina não é tão fácil quanto as pessoas pensam de tomar, porque ela, ao mesmo tempo que te relaxa da dor, quando ela passa, você quer socar a primeira cara que você vê na vida, né? É como se você tivesse em abstinência. E aí eu voltei nele, ele falou que não tinha o que me dar mais, e eu falei, eu não vou ter essa vida, eu não posso ter essa vida, né? De só remédio, só jogada na Sim. cama, só dor, né? E não era uma coisa que eu gostava. Apesar de sempre acharem que eu tinha o apelido de Maria Doença, de tanta doença que eu tinha, né? E aí eu comecei a procurar coisas que eu podia fazer. E fui procurando vídeo e aí achei o Daniel Forjas, que é o que mais Aí fala de você plantas, começou, né? você tem as duas filhas, né? Toda essa situação que você também não estava Sim, suportando, até para sim. continuar, né? O esposo, as filhas, É. os pais, né? Seu pai, sua mãe, Eu irmãos. cheguei ao ponto que se não parasse a dor, eu já tinha escrito uma carta de suicídio, porque eu não Você não estava aguentava. suportando mais. Não aguentava mais. Eu já tinha escrito a carta para as minhas filhas, para o meu ex-marido, Não. tudo. Que na época era meu marido, que eu não aguentava mais, né? E aí eu comecei a procurar alternativas, comecei a aplicar em minhas alternativas, mudar a alimentação, comer menos coisas que inflamavam, Aí comecei a fazer, você mesmo começou a fazer as mudanças sim, em mim. Aí necessárias, comecei a me né? limpar, a fazer desparasitação, que é muito importante, aí limpar intestino, desinflamar intestino. O É curso um do Daniel Feljas também, né, Camila? Você Fiz chegou? o curso dele de planta só, né? O Sim. APS. Aí eu fiz para entender melhor as plantas, como que era, como fazer, né? Ou a propriedade de cada uma. E aí eu fui aplicando em mim. E aí E comecei depois a ter muitos aí você resultados. começou a ver que estava melhorando. Tava melhorando, as dores estavam melhorando, eu já não estava tomando morfina toda hora. E aí eu fui me regularizando, né? É um passo a passo, não é de um dia para o outro. Mas aí eu consegui. E aí fui tratando tudo, fui tratando o nódulo e o cisto na tireoide, aí fui melhorando a parte da dor do corpo, fibromialgia, né? E aí foi tudo se alinhando novamente. Aí eu passei, né, quando estava melhorando as coisas, eu passei pelo divórcio, o que para mim foi muito difícil, porque foram várias mudanças ao mesmo tempo. Minhas filhas casaram, saíram de casa, né? A mais velha saiu de casa. A minha filha foi morar com meu ex-marido e aí, de repente, a casa ficou vazia. Então, para mim, que cuidava de todo mundo, foi um choque muito grande. E aí eu descobri um tumor na amígdala, né? Aí começou com eu não conseguindo engolir, as coisas arranhando. Eu engolia, parecia que eu engolia alguma coisa e raspava nas costas, sabe? Quando você engasga, assim, você come uma coisa muito grande, vai descendo, raspando a coluna. E aí eu fui um E aí dia e você falei, não, começou a fazer a faculdade, né, de naturopatia, não é, foi? foi bem nesse período. Eu já estava já fazendo. Aí eu fui na médica
como num otorrino para ver se era alguma coisa na amígdala, porque eu sempre tive muita inflamação na amígdala quando criança, né? Infecção de ouvido e amígdala. E aí eu cheguei na médica e ela falou: olha, Camila, não tô gostando muito do que eu tô vendo aqui. Eu gostaria de fazer uma cirurgia para eu ver, né, direitinho. Você sentia dor? O que você sentia? Não, eu senti um incômodo mais. É como se eu tivesse um pouquinho com dor de garganta, mas o pior mesmo era engolir, porque raspava bastante, né? A minha amígdala estava fechando por causa do tumor. Então é como se você tivesse uma infecção de garganta que fica inchado, que você engole menos, sabe? Que raspa as coisas para engolir. Aí tava assim. E eu até anotei que eu peguei no laudo lá da biópsia o tipo de tumor que eu tive. Eu tive carcinoma espinocelular. Tá? Esse foi o meu tumor. Né? E aí, ela, quando eu levei para ela, eu fiz tudo muito rápido. Então, eu fui para ela no começo da semana, na segunda-feira eu já estava operando. Porque ela queria que eu operasse muito rápido, porque estava grande, né? Do lado direito estava grande. E aí a gente fez a cirurgia, minha família não sabia, né? Até então eu ia tirar só a amígdala, né? Eles não sabiam do que estava acontecendo, eu não quis alarmar ninguém. E aí fiz a cirurgia. Quem me tirou do hospital foi meu ex-marido, ele não sabia também, né? E aí, no hospital, a enfermeira deu o protocolo do laudo da biópsia e falou, ó, quando sair a biópsia, você tem que vir aqui no hospital retirar. E aí, meu ex-marido falou assim, você tá com câncer? Aí eu não podia falar, porque eu tinha... eu não podia falar, não podia mesmo falar para não estourar os pontos. E aí eu fiz assim. Aí a própria enfermeira falou, não, ela só está fazendo uma biópsia para investigar, né, um possível tumor ou não. E aí a gente esperou 15 dias nessa agonia, sem ninguém saber, até que saiu. E assim, para mim, ao mesmo tempo que eu fiquei acabada, eu ao mesmo tempo assim já veio aquela força, não, eu vou passar por isso, né? Eu confio no meu, assim, nos meus tratamentos, né? Eu confio no natural e eu vou fazer o melhor. E fui contar para os meus pais, tal. E aí eu resolvi, né? Segundo eu e a médica, nós sentamos, conversamos. O meu pós-operatório foi muito rápido. Eu recebi alta 10 dias antes, porque eu fiz dele tratamento natural, né? Que tudo ajudou, Quando eu contei para ela, ela quase caiu para trás, porque eu falei, olha, lembra que eu te falei que eu sou herbalista? Então, eu não fiz o seu tratamento pós-cirúrgico. Ela falou, como não? Eu falei, então, eu fiz o laser que eu tenho aqui, né, de bioestimulação, e eu fiz os meus procedimentos naturais, né? Aí ela depois falou, olha, tem como marcar um horário para eu conversar com você? Porque eu fiquei muito interessada, né? E aí a gente conversou depois, eu passei o que eu fiz de protocolo e tal, e eu recebi alta 10 dias antes. Então eu não passei por todo aquele processo de sofrimento, de líquido para depois pastoso, para depois sólido, né? Eu não passei por isso, o meu foi muito mais rápido. E aí passei por tudo isso. O tumor, ele foi... É igual eu falo para os meus pacientes, eu tenho 14 pacientes que eu estou acompanhando com câncer. Eu falo para eles. Aumentou muito, né, Camila? Nossa, muito. Esse ano está sendo boom. Está tendo muita gente, né? Está sendo o boom do boom. E aí eu falo para eles, o câncer, ele tem vários fatores. Um deles é a parte emocional. Se vocês não resolverem o que vocês têm emocional, vocês não se livram dele. A tristeza, né? Às vezes você tá mágoa, tristeza, rancor, ódio, tudo isso, sabe? Então, eu acho assim, às vezes querem me bater quando eu falo, né, aqui no consultório. O câncer, ele não é o seu inimigo, ele é seu amigo, porque ele está falando para você que você está no limite. No limite de alimentação errada, no limite de má nutrição, no limite de emocional,
né? Então ele tá ali para te mostrar, Você tá olha, vivendo uma situação emocional não muito bacana, onde vai guardando, né? Sentimentos guardados. não pode. Então isso também foi bom para eu aprender a mudar minha cabeça, né? Então eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho problema com ninguém, né? Isso foi muito bom para eu mudar a minha cabeça. E eu, assim, eu falo que foi um presente para mim, porque eu mudei muito como pessoa, todo esse trajetório que eu tive, eu mudei muito como pessoa, muito, em todos os fatores, De fazer as né? melhores escolhas, né? Não É, só alimentares, né? Mas aprender também. a se respeitar também, a respeitar teu corpo, a respeitar a tua Sim, saúde, né? A respeitar você. Então, é uma coisa que eu falo que tudo na nossa vida é aprendizado, né? sim. E E é um tornou a minha conjunto de profissão. coisas, né, Camila? É exercício físico, é alimentação, é emocional, né? E é também Tudo é se limpar, importante. né? Se desintoxicar, se Sim. desparasitar. Eu sempre falo que a gente não está doente, a gente está intoxicado, a gente está inflamado, a gente está parasitado. São esses três fatores. Se você corrigir esses três, a sua saúde vai lá em cima, Vai melhorar né? muito, né? Muito, muito, muito mesmo. E é um trabalho assim diário, né? Então, eu como hoje de tudo que eu É, quero, é mas eu não tudo um como todo dia. processo, Então, né? oi? É tudo um processo, né? Não é tudo. Não é É só um todo dia, né? A pessoa fala, vou fazer só um dia. É como tudo você quer resultado dia. na vida, você tem que ir mudando, No né? começo eu deixei de comer muita coisa que eu gostava. Muito. Cortei muita coisa, mudei muita coisa. Fui Até bem pela situação radical. que você estava, né? De muita dor, né? Depois veio o câncer, então você teve Mas que foi ser mais válido, porque radical, né? hoje tem essa liberdade, né? Então o Sim. processo pode ser difícil, mas ele é gratificante depois, né? Então Nada eu como você fui. tá bem, né? Se levantar sem dor, fazer as coisas, Sim, né? sim. Eu posso dizer que a liberdade que eu tenho hoje não tem preço, Né? né? Posso comer o que eu quiser, quando eu quiser, mas não todo dia. Então, o meu, assim, meu lema é assim: você pode comer tudo, você não precisa cortar nada, mas não todo dia. Então, É, eu gosto de pizza, eu gosto. Eu vou comer todo dia? Não. Eu tenho que dar tempo para o meu corpo desinflamar sobre aquela comida, né? Existem trocas, né? sim. Então, por Estão exemplo, perguntando aqui, Camila, o Leandro está perguntando se doce faz mal. Tudo bem, Leandro? então, não é que faz mal. Você pode comer seu doce, mas não todo dia, entendeu? E depende como está seu organismo. Se seu organismo está inflamado, o açúcar é um alimento inflamatório, então ele vai deixar mais inflamado. O problema Então, também é ficar dando pico desinflame de para você, insulina toda hora, né? Todo dia. desinflame para você ter esse direito de poder comer, né? É uma E troca. saber também, né? Saber utilizar, né, os alimentos de forma para não ter esses picos de insulina, saber escolher os Sim. alimentos, Tudo né? tem sua forma inteligente de comer. Tudo tem sua forma inteligente de comer. Você gosta de doce? Come antes uma chia, por exemplo. A chia vai segurar o açúcar, entendeu? Você pode comer seu doce, só que aí você come uma chia antes que ela vai segurar essa parte Ou glicêmica uma dele. proteína, né? Mas também não Oi? dá para ficar comendo, ou uma proteína também, que segure. Não é para comer todo santo dia, toda hora açúcar, até É, porque tudo transforma em açúcar. Né? Se você tudo for ver isso, tudo se transforma em açúcar. E e o problema inflama, do né? açúcar é que ele fermenta e ele vira álcool. As pessoas às vezes não sabem, mas o açúcar, que pode vir de N motivos, de carboidrato, de açúcar refinado, de frutose, tudo no seu organismo ele cria, ele entende como açúcar. Não importa se ele é açúcar de frutose, não importa se ele é açúcar de carboidrato, não importa. E Ele o vai entender açúcar como inflama, açúcar. né? Inflama E muito. aí ele fermenta dentro de você e se transforma em álcool. Então as pessoas estão tendo esteatose hepática de pessoas que nunca beberam. É. Por Estão quê? Porque achando que é só a bebida, né? E não, na verdade o carboidrato prejudica sim, muito o fígado, né?
E fora que dá para muitas pessoas diabéticos, né? Tem muitas pessoas ficando diabéticos, prejudicando aí, né? Pré-diabéticos, né? E às vezes a pessoa tá diabética não é nem só de açúcar, né? A diabetes tipo 2, por exemplo, a maior causa dela é o fígado doente. E carboidrato, né? Porque as pessoas comem muito carboidrato. Sim, mas o fígado está doente por N motivos. O fígado pode estar doente por causa de frutose excessiva, pode estar doente por causa de carboidrato excessivo, pode estar doente por causa de açúcar refinado demais. Né? Por quê? Porque lembra que o açúcar vira álcool? Ele virando álcool, ele agride o fígado como se você fosse um alcoólatra. Então tem que tomar cuidado, tem jeitos de se comer, tem trocas para fazer. Tem muita coisa hoje em dia que a gente chama de alimentação funcional, né? Sim. Que tem que melhorar, né? Melhorar a alimentação, as escolhas, né? No café da manhã, no almoço, no jantar. Tem muita gente que me fala assim, Camila, eu não vou largar do meu leite. Eu tomo leite com café todo dia, eu não vou largar. Troca o leite comum pelo leite A2. O leite A2, ele é digerível, ele não vai causar nada. Até porque é um leite que dura muito. Às vezes são detalhes, né, que a gente muda e que faz toda a diferença, né? E nos exames, né, Camila, que nem tem os exames de biorressonância que a gente faz, né? Que aparece, né? O exame de biorressonância é ótimo, porque ele vai acusar tudo ali. Tudo. Ele tem mais de 39 marcadores e ele mostra tudo, tudo. Desde como estão suas artérias, como que está o fluxo de sangue, como que tá as vitaminas, minerais, aminoácidos, ele mostra tudo. Tudo, tudo. Então, para mim é ótimo, porque eu vejo até que a pessoa não fala. Já dá para descobrir, né? Quando a pessoa fala, eu como assim, assim, assim. Quando faz a ressonância, você fala, acho que não é bem assim. Bem isso. Não adianta mentir, porque ele vai mostrar. O futuro é esse, né? Acho que para as pessoas, principalmente quem quer envelhecer com qualidade de vida, né? E tá mudando aí, né? Tá reestruturando a forma de se alimentar, no estilo de vida em geral, né? Fazer exercício também que é importante, tomar um pouco de sol é importante. Sim, nossa, se você começa a reparar nos animais de vocês. Minhas cachorras, o sol que tiver, elas estão lá. Para elas é prioridade tomar sol. Prioridade. Elas querem tomar um pouco, né? Principalmente quando fica muito nublado, né? Esse tempo chuvoso, quando aparece um solzinho, você vê os bichinhos lá. Elas estão lá. Muito importante também, as pessoas não sabem, muita gente não sabe, é a troca de polaridade. Né? Hoje em dia, a gente não fica mais descalço. Né? Eu, na minha infância, ficava descalça. Eu vivia mais descalço do que... brincava, né? Brincava na rua, pega-pega. E hoje, o sapato, além de ter a sola dele, que é emborrachado, as fibras que vão nele também são todas sintéticas. Então, tudo tem um pouco de plástico, mesmo tecido. Tem os microplásticos, né? Hoje a gente vai se perdendo, né? Principalmente a gente que mora em grandes cidades, a gente não tem muito acesso, né? E às vezes muitas pessoas quando vai para a praia, às vezes vai andar na praia, vai correr de tênis, né? Aí é um momento que você tem para ter um contato com a areia, com o mar, que é super importante, né? A gente que estuda naturopatia sabe, né? Que faz muito bem. É muito importante trocar essa polaridade, muito, até mesmo para a saúde, porque a gente não pode ficar numa polaridade só. É igual uma pilha. A pilha tem duas polaridades, certo? Sim. Ela não pode ficar com uma só, porque ela estraga. A gente é a mesma coisa. O corpo humano é a mesma coisa. Nós somos, nós temos energia também, né? A gente não tem só a parte final. Até as tomadas tem o fio terra, né? Porque tem que ter o contato, né? Sim. E a gente também tem. E é diariamente colocar o pé no chão. E coisas que todo mundo hoje em dia não sabe, né? E só para quem tá, a gente que está dentro da naturopatia, tudo que sabe o quão é importante, né? Você tomar sol, você andar descalço, andar na terra, andar na areia, né? Faz parte do tratamento. As crianças também. Não dormir com o celular do lado, né? Deixar o celular no outro ambiente, pelo menos quando você vai dormir, não ficar, né? Porque hoje em dia a gente fica colado com o celular o dia todo. Né? Quando você está dormindo, é o momento mais vulnerável do seu cérebro, né? Pelo menos então, na hora de dormir, deixar ele longe, né?
de preferência num outro ambiente, para não dormir. Hoje existem bloqueadores também, né? Tem as moedas que são bloqueadores e tem também, hoje em dia, chapas, chapinhas de quadradinhas ou redondas de cobre. Ele é um isolante muito bom. Ele é um isolante muito, muito bom de eletromagnetismo. Olha a minha aqui. Tá vendo? Nós que somos dessa área, a gente não fica sem. É isso, é prata. A prata também é muito bom. O ouro também é, mas a prata, ela desinfeta, né? Há muitos anos é usado para desinfetar, né? Para tratar patógenos. Então, quem é dessa área já sabe. Aqui os aparelhos todos também têm isolante, né? Porque fica tudo preparado, né? E não é caro, gente, não é caro, é baratinho. Uma pulseirinha dessa daqui é R$20 no Shopee. Eu paguei acho que 20 e pouco também. Então, é baratinho, nem é uma coisa absurda, nada, mas faz uma diferença muito grande. E hoje eles estão fazendo anel, estão fazendo colar, estão fazendo brinco, né? Estão fazendo bastante coisa. Além do que, o cobre também a gente precisa no nosso organismo. Precisa do cobre para fixação, por exemplo, do ferro, né? Então, você tendo cobre aqui, automaticamente você já está fazendo meio que uma suplementação, né? E aí é importante também. Né? Então, tem muita coisa, assim, benéfico na área, né? De naturopatia. Que a gente nem explicou que a naturopatia é uma medicina, vamos dizer, é uma ciência que ela cuida do organismo e não da doença, tá, gente? A gente cuida do organismo. Lógico, a medicina tradicional é muito importante, né, tudo. Sim. Mas aí a gente trabalha, porque assim, a medicina tradicional, eles trabalham em curar a doença, né? Nós trabalhamos em trabalhar, melhorar o organismo, curar o organismo para a pessoa não ficar doente. Então, e a gente vê o ser humano como um todo, né? O corpo humano como um todo. O naturopata, ele alinha todo o ecossistema do nosso organismo, né? Desde microbiota, desde oxigenação, desde, como que fala? De pH do organismo, né? Então, a parte energética, a parte emocional, porque tudo tá ligado. A parte de fé também, né? Cada uma tem sua crença, cada uma tem o que acredita. As minhas filhas mesmo, cada um foi para um lado, cada uma tem o seu. Não é porque é só uma coisa que elas vão ser, cada um tem que achar o seu, mas tem que achar, né? Tem que achar alguma coisa para você se ligar, a espiritual também, porque é importante para o corpo também, né? Sim. Então, precisa, né? Tudo está interligado. Não parece, mas tá. Né? O corpo não é uma coisa só. O corpo a gente não é dividido, né? A gente é um todo, né? Emocional, espiritual, corporal, né? E cada órgão também é interligado, né? Que é o que a gente cuida, né? Do corpo como um todo, né? Tem gente que às vezes fala assim, Camila, eu tirei a vesícula, mas dá uma dor no coração, porque eles são interligados, o fígado, a vesícula e o pâncreas, eles estão juntos. Um tirou, os outros já não vão ter a mesma saúde. Né? Então, muda, né? Então é muito importante a saúde de todos. Não tem como ser um só. Né? É o que também a naturopatia ela prega, assim, que todos os órgãos são interligados, né? É integrativo, não é uma coisa só. Né? Não são órgãos separados. Quando a gente vai tratar, a gente trata um todo, a gente não trata uma coisa só. Porque eles estão ligados, né? E questão de câncer também, né, Camila? Que nem teve alguns conhecidos que eu cuidei, assim, né? E teve uma melhora muito grande, sabe? De tumores, entendeu? Não vou divulgar agora porque eu nem conversei, né, com as pessoas para poder estar divulgando, mas tem um resultado muito bom, né? Uma melhora muito boa. Da pessoa tá mudando o estilo de vida. Sim. Às vezes também tá fazendo um jejum intermitente, né? Muito importante. Tá suplementando, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu não preciso suplementar. Mas aí se você faz um exame de biorressonância, ou mesmo um exame
de sangue, dá pra gente verificar, né? Então, a vitamina D tá super baixa, a vitamina B12 tá super baixa, o Todas ferro tá as super de baixo. defesas, né? Hã? Todas as vitaminas de defesa Isso. normalmente estão lá embaixo. Alguns que a gente consegue ver, né? Pelo exame de sangue, quando faz a biorressonância, a gente consegue ter uma visão melhor. Então, assim, a partir do momento que a pessoa começa a suplementar exatamente aquelas vitaminas que está precisando, desparasitar, fazer todo um trabalho de desintoxicação, você já vê uma melhora surpreendente. Eu tive conhecidos agora, final do ano, que estava com tumor, o médico ia querer já fazer, entrar talvez com uma químio, uma cirurgia, e assim, em 15 dias de desintoxicação, jejum intermitente, suplementação, quando voltou já não precisou. Né? Então aí você Vai, fala, vai muito de pessoa para pessoa se ela se alinhou totalmente também, né? Parte então, espiritual, eu acho parte, igual eu que é falei, importante as pessoas emocional, tudo. terem essa visão, né, de dar uma oportunidade, de estar mudando, principalmente porque dá resultado, a gente sabe, né, Camila? A gente O sabe meu, que. todo mundo espantou quando eu falei que eu não ia fazer quimioterapia nem radioterapia, né? Então, Mas porque o meu caso foi, a médica conseguiu tirar da raiz o tumor, né, que estava aqui. Nós ficamos 1 ano acompanhando para ver se não ia dar metástase. Não deu. Por quê? Porque eu fui suplementando, porque eu fui me limpando, porque eu fui fazendo tudo para parar a replicação tumoral. celular É, cancerígena, né? sim. Então, o que é o câncer? São células que não conseguem mais sobreviver num terreno que está muito ácido. Então, a sua É, célula natural, que precisa de oxigênio, que precisa de sim. vitaminas, minerais e tudo, se ela Então, não recebe isso, ela vai se ela multar para não uma tem, célula que não ela não tem precisa. força para lutar, né? Ela não tem força para Sim. lutar. E hoje os Só que a alimentos, quimioterapia e alimentação. radioterapia, às vezes, não é benéfico. Por quê? Quando você faz quimio e faz rádio, você mata células boas e células ruins, né? Ela não sabe diferenciar. Se você Não. já está um organismo muito debilitado, você só vai piorar. Aí É. você vai ter um monte de metástase, o seu tumor vai crescer muito mais rápido, né? Porque você não resolveu o problema. Entendeu? Então você tem que regularizar tudo isso para poder parar a replicação celular negativa, que seria a cancerígena. Né? Esse é Por o isso, tratamento. por isso a Entendeu? importância, né, de ver as vitaminas, É, desintoxicar, né? Porque hoje o mundo assim muito moderno, as mulheres trabalhando, a gente come, muitas pessoas comem muito industrializado, né? Tem pessoas que não sim. comem nenhuma fruta por dia, né? É, Então, industrializado, às vezes é muito saboroso, né? Porque eles põem aditivos químicos, eles põem coisas maravilhosas, é uma delícia. Às vezes você come, o sabor é muito bom, eles põem de uma forma ali que eles você, colocam para o viciar, né? paladar, né? É maravilhoso. Só que a nível de nutriente, o que que esse alimento me traz para o meu organismo? Entendeu? Sim. Não tem E também, nutriente. E tem gente que come industrializado bastante todos os dias, sim. né? E tem as pessoas também que elas até têm uma vida mais regularizada, porém elas estão tão inflamadas e elas estão tão parasitadas que tudo que elas comem, primeiro que elas não Não, absorvem não. por estar Já inflamada não e absorve. segundo que elas acabam dando para os parasitas, né? Sim. Então, tem esse outro lado também. Por isso que tem que estar sempre se limpando. Eu vejo pessoas, às vezes, que chegam no consultório e falam assim: olha, eu tomo isso de suplemento. Aí eu falo para elas: É. você já desparasitou alguma vez na sua vida? Ah, uma vez eu tomei um albendazol ou um Anita e pronto. Gente, esses tipos de desparasitação, acho que o Anita agora está matando 19 tipos de. Isso não é De nada. parasita. É. Isso não é nada. A gente está em contato com mais de 50 milhões de parasitas. Parasitas, quando eu falo, não é só vermes. É verme, bactéria, vírus, protozoário, ameba, fungo, que é o pior de todos para tratar. Fungo é um É. inferno para tratar, porque o fungo ele resiste até o calor. Dependendo do calor que você colocar, você ajuda ele até a multiplicar. Né? Tem o jeito certo de matar o fungo. Então, não é fácil como as pessoas pensam. Agora,
eu fiz curso de farmácia, né? Por 6 meses não aguentei ficar mais. Uma vez eu falei sobre uma desparasitação de uma médica, né, e cientista, a doutora Uda Clark, para minha professora de farmácia, que ela tinha estudado 35 anos da vida dela sobre parasita. Para estudar 35 anos da vida dela por parasita, é porque parasita é muito importante, né? Sim. Porque ninguém fica 35 anos da vida deles estudando uma coisa que não é importante. E aí eu falei que ela tinha desenvolvido um protocolo que ele matava mais de 100 tipos de parasitas. Desde vírus, bactéria, tudo. Ela riu. Ela falou, essa mulher não tinha mais o que fazer para ficar 35 anos dela estudando isso? Né? Então, é triste. Ela podia ter falado, nossa, que interessante, né? Por que será que ela estudou? Né? Então, é difícil. Mas assim, eu vejo a importância, né, da gente ser, né, esse canal de luz, de estar mostrando, as pessoas dar oportunidade, conhecer, né, Camila, a naturopatia, que é o ensino do futuro, né? Eu acho que nada como a gente tá com saúde, né, tá bem, e hoje com a modernidade, né, tudo muito fácil, tudo muito pronto, então, assim, né? Você esquenta as coisas no micro-ondas, Camila? Não, eu esquento no vapor. Mesmo a marmita eu coloco no... Nem micro-ondas tenho mais, gente. Quando a gente vai conhecer... Então, eu tenho micro-ondas. Eu tenho micro-ondas, assim. Se for uma coisa que eu tenho que esquentar rápido, eu vou esquentar no micro-ondas. Eu já fui mais radical. Modernidade, não tem. Mas eu esquento. O meu é até veinho, coitado. A hora ele esquenta, a hora ele esquenta. O meu era também, mas aí... não é uma coisa que eu esquento direto. Eu esquentava antes. Eu esquentava bastante. Agora eu usava muito. Eu fazia bastante lanche de misto quente. A gente fazia todo dia à noite na minha casa, tinha misto quente. Mas é que muda, né? Muda a molécula do alimento, então a gente acaba... Mas aí eu me acostumei muito com fazer alimento no vapor, né? Aí eu descobri que dá para esquentar a marmita no vapor também. Então eu tenho pirequinho lá de vidro, eu ponho lá dentro. Eu não guardo no pirex de vidro, eu guardo nos negócios de marmita. Aí eu coloco no pirex de vidro e deixo lá no banho-maria, não, no vapor, né? Eu fecho ele e fica no vapor. Só que se um dia eu tô correndo da clínica, que eu tenho que comer correndo, senão eu não vou conseguir comer, esquento no micro-ondas. É ruim, mas eu preciso comer, né? Então, eu provavelmente não vai ter propriedade naquela comida, provavelmente, mas pelo menos eu vou matar minha fome, porque, né? Porque também eu complemento muito a minha comida com Floranil, né? É um produto que a gente tem até mesmo para modular o intestino, ele ajuda na flora intestinal. Então eu consumo bastante ele. Ele fica aqui na clínica, ó. Aqui tem mais de 80 ingredientes dentro dele. E é um fermentado ainda. Então ele complementa a alimentação. Às vezes, quando eu tô corrida e não consigo almoçar, eu como um sachê desse. Porque aqui pelo menos tem alimento. Né? E alimento bom. Então a gente se vira, né? Porque às vezes na clínica é dia que tá corrido, não dá, e a gente tem que se virar. Mas não isso pode ficar conhecimento, também... né, pessoal? Conhecimento ajuda, né? Como a gente já foi mais radical, né, Camila? Nossa, nem fala. No começo a gente é muito radical, não é? No começo, quando a gente começa a conhecer, mas depois a gente vai vendo, né, que dá para comer de tudo, dá para se adaptar, né? E fazendo certinho, fazendo as suplementações, desparasitando, desintoxicando. Caiu 2 vezes, né? Vamos ver se o pessoal entra. Não sei se vai... É isso, né, pessoal? Quanto à alimentação, a mudança, né, Camila, de estilo de vida, como melhorou aí a sua saúde, né? A sua recuperação. E depois disso você não precisou mais. Foi melhorando, que aí você foi saindo dos remédios. Foi. Eu tô há 7 anos sem tomar nenhum remédio químico, né? Na verdade, eu quase não fico doente, né? Quando eu fico é muito rápido também. Gripe, essas coisas é muito rápido, 2 dias, no máximo.
porque meu organismo já está mais fortalecido. Então, hoje é muito difícil ficar doente, né? Graças a Deus, né? Eu acho que eu fui a única que não tive Covid da família, né? Eu acho que eu fui a única, porque o meu sistema imunológico já estava bem reforçado, né? Por isso Então, que faz as limpezas, né? Suplementa, vê o que está mais precisando, faz sempre esse acompanhamento, né? a limpeza é sempre, né? A cada pelo menos 3 meses, 4 meses, eu faço a limpeza geral. E aí fico em Sim, manutenção e vou deixando o meu sistema imunológico bem. Aí tem a suplementação, né? E tem os alimentos funcionais também. Então, eu coloco alimentos que vão ajudando a desinflamar, a desinchar, a fazer toda essa parte de ajuda para o nosso organismo, né? E aí, a liberdade, né, que eu tenho hoje. É uma liberdade muito grande. Porque você pode fazer tudo. Você pode viajar, se não está doente, você pode comer o que você quiser, se não está doente, né? Mas tudo com o tempo certo. Então, se eu comer, por exemplo, uma pizza hoje, eu vou dar depois dias para o meu corpo desinflamar. Se eu comer, sei lá, vou numa festa de aniversário, eu como tudo que eu quero. Mas depois eu dou um tempo para o meu corpo desinflamar. Esse é o segredo. Quando você está bem, né? Já passou por toda aquela sim. fase de desinflamação, limpeza, tudo. Aí você pode chegar a isso. De fazer, né, sempre esse controle, né? Porque É. também você não pode ficar com a cabeça também só assim, não posso comer nada, né? Tem Ah, que não. Eu comer. falo que a vida social é muito importante. É importante Essa, também, né? essa Como a parte gente disse, é psicológica, né? mente, corpo e alma, né, pessoal? Tem Então, que é ter vida, né? importante, né? Você vai sair, você vai no aniversário, você vai, enfim. Nem todo mundo vai comer o que você come, né? É. Então você tem que Mas se no dia a adequar. dia, em geral, você tem que procurar, né? Fazer as combinações certas para não dar pico de insulina, não dar inflamação, É, mudar, é né, o importante. tipo de farinha, as coisas que inflamam, né? Sim. Farinha você pode trocar, né? Você pode trocar farinha É, de trigo pela farinha italiana, por exemplo. O é, glúten dela não é tão não é não, inflamatório, na verdade, igual o é, outro. porque não é Só que aí você, modificado, né? só que aí você tem que lembrar que é um carboidrato. Então você não vai comer que nem um louco, porque ele se transforma em açúcar, né? Sim, Então tem tudo os tem, dois lados. Tudo tem é, os dois lados, né? Tudo tem seus dois lados. Mas com ponderação, né? Mas fazendo é, certinho, o resultado é vem, viu, pessoal? Tem muitos verdade. testemunhos, esse é o primeira live, né, da gente juntas e aos pouquinhos nós vamos fazendo mais lives, mostrando, tendo Sim, esse caminho, né, de iluminação aí, de as pessoas terem outra visão também, né, que não é tudo só remédio, né, porque hoje em dia o pessoal, qualquer dor, só remédio. Mas por que que eu tô é, sentindo essa dor, né? Será que eu tô comendo alguma coisa que tá me dando uma dor de cabeça? Será que eu tô com, né? Será que eu tô com alguma alergia? Será que meu corpo não tá aceitando legal? Então tem todas essas coisas, né? Que a gente, na medicina integrativa, na naturopatia, a gente faz essa pesquisa, né? Que a gente pesquisa o que que não faz bem, de repente a pessoa não aceita muito bem o glúten, né? Não sim, aceita muito bem o leite, que é altamente inflamatório, sim. né? Tem também cada tipo sanguíneo. Eu falo que o corpo Sim, tem a parte bioquímica também, né? Então tem sim. alimentos que não fazem bem para o seu tipo sanguíneo, né? Então também a Não gente vê digere isso, qual bem, é a né? compatibilidade do tipo É, sanguíneo também, né? Porque às vezes exatamente. a parte que vai digerir a parte química, acaba dando uma química errada e fazendo com que você inflame mais fácil, né? Que você tenha essa incompatibilidade. Então tem isso também. Então é um todo. A naturopatia ela abrange o todo, não é uma coisa só. É alimentação, é esporte, igual você falou, uma atividade que gosta de fazer, é ver aonde surgiu, qual é a raiz da doença, né? Qual órgão precisando melhorar, qual que não está. E é isso. A gente tem que entender que não é só
ver a doença. Ah, eu estou com fibromialgia. Ah, eu vou tratar com tal remédio. Não, por que que você está com fibromialgia? É porque você está com o corpo muito inflamado e aí acaba atacando toda a parte de estamina do teu corpo, toda a parte de alerta do teu corpo, né? Funcionamento já, né? Começa tudo A sua inflamado. vitamina D está 8, por exemplo, você vai ter fibromialgia. Ele é o responsável pela parte óssea, né? E aí vai refletir em toda a parte óssea sua dolorida. E Então, hoje sabe, né, que assim, no Brasil, às vezes a gente vê lá, né, quando você faz um exame de sangue, vocês vê os valores, a gente vê os valores de referência, né? Mas sim, aqueles valores de referência não é o valor ideal para você estar. não, Aquele valor de referência é uma média da população brasileira. Na sim, verdade, e se às você vezes é pegar no um valor de referência, laboratório. se você É pegar a um valor maioria. de referência nos Estados Unidos, na Europa, lá eles têm uma referência de saúde, né? Sim, Então, você pega uma referência de vitamina D nos Estados Unidos e na Europa, ele é acima de 50 nanogramas, sim, né? sim. Aí, vamos por Aqui, uma na verdade, é B12. Então, comparado coisas, com pessoas doentes, né? Quem vai fazer exame normalmente está doente. E sim, aí o laboratório pega aquela estatística e coloca como referência, só que eles são pessoas doentes. Então você está dentro da estatística de pessoa doente. e isso é a importância da naturopatia, né? Que a gente analisa os exames de sangue de acordo para você estar com a sua vitamina, com os seus minerais, de acordo para estar com um índice de saúde, né? Sim, Ó, isso aqui tá baixo, vamos repor. Ou tomar sol, né? No caso da vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? Que o nosso corpo produz. sim, E mais todos os outros, né? Todas as outras vitaminas também. A B12, a ferritina, B6, B9, o complexo B, que é super importante, o magnésio, né, que é super importante. No Brasil é muito. Nossa terra não tem magnésio, né? Então, o né? magnésio seria E um ele tem mais suplemento de excelente. 360 ações dentro do nosso corpo, né? Sim. Então ele é Aí o muito cálcio importante. já. E aí você não suplementa magnésio, o magnésio é muito baixo, né? No seu organismo. Aí o seu cálcio já, você sabe, né? O cálcio já não fixa. É todo um conjunto, né? A naturopatia ela abrange bastante coisa. A gente usa também a parte de frequências também, né? Para colocar Sim, as frequências do corpo em ordem. Então, nós é, temos aparelhos que mexem com frequência para poder colocar essa frequência, a frequência dos órgãos, a frequência, até sim, mesmo para uma absorção boa de vitaminas, por exemplo. A gente pode é. frequenciar a vitamina que a pessoa está tomando para poder ter uma absorção melhor e já ser aberto os receptores Começou, para começar a receber, fazer melhor efeito. né? Exatamente. Então, tem muita coisa nova na naturopatia, né? É uma, Mas tem aparelhos uma também de área. desintoxicação, né? Que também ajuda. Sim, sim, tem os detox também, iônicos, que são ótimos também, para você tirar, né, essa parte, fazer essa parte de desintoxicação, que é muito importante, né? O corpo inflamado é porque está intoxicado. Nós estamos sendo intoxicados por tudo, por tudo. E a gente Sim. fala, eu compro orgânico, mas, gente, não é só orgânico. Se fosse só orgânico o problema, não é. Vem do ar, vem da água, vem do que você respira. Você vai parar de respirar? Não tem como, né? Então, se você está sempre limpando esse corpo, a chance de vir uma doença é muito menor, né? E E um não é uma corpo coisa. muito inflamado, né, Camila, também. Que nem até você comentou esses dias uma paciente que ela perdeu quantos quilos só de você desinflamar? Desinflamar e desparasitar, né? Porque Sim, automaticamente quando o corpo já começa a trabalhar melhor, ele queima melhor, né? sim. As Você... pessoas acham que o emagrecimento é passar fome, e não é verdade. O emagrecimento ele vem de quando você desinflama o corpo. O que mais engorda é a inflamação. É o que mais engorda. Celulite é inflamação, lipedema é Exatamente. inflamação, acúmulo de gordura é inflamação, né? Então, quando você faz uma desinflamação, você consegue perder muito mais peso,
né? Então, por No exemplo, eu corpo montando... consegue manter aquele peso, né? Porque o Sim, corpo inflamado, trabalhando bem com os nutrientes certos e absorvendo esses nutrientes, o seu corpo começa a trabalhar melhor. Porque o que sim. acontece hoje em dia, muitas vezes, as pessoas emagrecem, até pessoas que fez bariátrica. A gente conhece várias pessoas. A pessoa faz bariátrica e depois engorda de novo. Por quê? Engorda porque o corpo está inflamado. Não foi na raiz da causa, né? Sim, Que é fazer o corpo trabalhar como Deus fez, né? O corpo trabalhar direito, então tá desintoxicando, parasitando e suplementando. eu sempre falo que quando uma pessoa fala assim, eu não posso viver sem chocolate. Eu falo, então não é você que está pedindo. Porque você é racional ao ponto de decidir sim ou não. Se você não consegue decidir sobre isso, é porque não é você que está pedindo. É algum bichinho aí dentro que está precisando muito. O corpo acostuma, né? O paladar acostuma. E É, é engraçado, você sabe, Camila, que depois de um tempo, você sabe, né? Que a gente vai mudando a alimentação, tudo. Eu já não consigo comer tanto doce. Que nem eu, já não, meu é. paladar já não consigo Então, comer coisa as muito coisas doce, eu acho ficam muito muito, doce. as coisas ficam muito doce. É, Muito doce. Você fala, meu Deus, como você consegue comer aí esse você negócio que é come um muito doce? pedacinho, você já acha que tá doce demais. Porque a gente já tem o É, paladar descansado para comer uma coisa um pouco mais amarga, mais frutas, né? E mesma coisa quem tá com o paladar acostumado a comer muita coisa doce, já acha uma fruta azeda. Você entendeu? verdade, verdade. Né? É tudo questão de costume, né? E a questão aí vai melhorando aos poucos, né? Aos poucos você vai desinflamando, mudando, o paladar vai voltando também ao original, né? Como Deus quer, né? Sim. Eu falo que o corpo humano é igual um carro. Tudo que o carro precisa, o corpo humano também precisa. Uma boa gasolina, que seria uma boa comida, né? Uma boa energia, né? Que seria a bateria do carro, né? E um bom óleo também, né? Porque a gente precisa de coisas gordurosas também. Tem vários tipos de vitaminas que precisam de gordura para ser absorvidas. E seria a nossa graxa para a gente não enferrujar também, né? Para as nossas articulações não enferrujar também. Então, baseie como seu carro. Se você cuida do seu carro muito bem, que a maioria cuida melhor do carro do que de si mesmo, né? Então, Coloca, olha, eu estou cuidando bem do meu carro, vou cuidar bem de mim também. Né? Porque exatamente. se eu estou cuidando bem do carro, é porque eu também preciso de cuidado. Então, eu sempre falo isso. Compare você como um carro. Se você tem um amor pelo teu carro, você cuida bem, então cuida de você E também. muitas pessoas cuidam também, né, Camila, só do externo. Ah, eu cuido do meu cabelo, faço a minha sobrancelha, eu faço a unha. Mas e o interno, né? É verdade. Eu falo que sempre a Então, hidratação vem o de que eu tô dentro. comendo, né? Tudo isso Né? influencia muito. É verdade. Quais as necessidades do meu corpo, eu tô precisando suplementar, tô precisando ficar. É um todo, né? Tem gente que vem aqui e fala, ai, mas Camila, você não tem uma ruga, o que que você faz? Eu falo, gente, eu cuido de mim, eu cuido, né, assim. Mas hoje você pôs filtro, hein, Camila? Não vale. Tô de filtro, porque eu tô Não deu pra cansada. colocar filtro, gente. Não Mas vale. quem me vê aqui na clínica A Camila pessoalmente vai ficou ver que é com pele. verdade. Quem me vê aqui na clínica vai ver que é verdade. Mas é que hoje eu tô muito cansada, eu trabalhei muito. Mas Aí eu ficou falo, não, vou pôr gostoso. um filtrozinho, porque não deu tempo nem de arrumar o cabelo direito. Peguei chuva, Né? que hoje choveu aqui. Aí Todo ficou um mundo, pouquinho melhor. Mas você já me viu, você viu que eu tô né? bem, vai. Tá bem, sim. Tô bem, tô indo bem, vai. Ah, tá sim. O meu objetivo é chegar aos 50 sem ruga. Vamos ver se eu vou. Vamos ver. Né? Vamos provar se a naturopatia aí melhora, né? É. Não, mas melhorou. Olha, tem uma paciente que ela falou assim, Camila do céu, depois acho que tem até o testemunho dela já no meu coisa do Instagram. Camila, ela mostrou para todas as amigas dela. Só de eu fazer a desparasitação e a limpeza intestinal, olha a minha pele. Eu Já falei muda. pra ela, agora você tá recebendo o que você precisa. Porque o Ela sangue falou, limpa, né, Camila? A partir do momento que sim, você muda, quando você olha no microscópio, o sangue fica totalmente diferente, né? Você sabe. sim, É eu sei. visível, né?
A hemácia, a gente tem um microscópio aqui na clínica. A gente vê a mudança das hemácias. Ela fica uma hemácia bonita, vermelha. Aí já começa a ficar mais corada a boca, ficar mais corada a pele, não fica aquela pele acinzentada, sabe? Fica uma coisa diferente. E aí você vê as hemácias também. Você vê ela. O que eu falo assim, você quer divertir as pessoas a colocar o sangue aqui no microscópio e eles verem o próprio sangue deles, né? Como se movimenta e como eles estão. É muito legal, né? Então, você consegue ver a diferença de quando você faz isso, Nossa, muda muito. né? Verdade. O pessoal tá Aqui, perguntando, a Kelly, oi Kelly, boa noite, amiga minha. Ela, que método é utilizado para desinflamar? Então, Kelly, a gente analisa, né, Camila, cada caso, né? A gente vê o que cada sim, paciente precisa, porque cada pessoa é individual, né? Então, tem pessoas que às vezes precisam de uma vitamina, outras pessoas precisam de outra. Aí a gente vê também a o, alimentação, às vezes a a alimentação que você está tendo é alimentação. inflamatória, às vezes seu tipo Exatamente. sanguíneo não é compatível a algumas comidas que você está comendo, às vezes É. você não está dormindo direito, não está fazendo o relógio circadiano direito, né? Então, Exatamente. tem várias coisas, às vezes está intoxicada, às vezes você está com metais pesados, né? Aí Metais tem que pesados olhar eles qual inflamam metal que bastante. tá, que aí a gente vai quelar, né? Vai desinflamar, eu tô intoxicada com esse metal. Vamos supor, eu tô com alumínio, tô com bório, enfim. Aí a gente É. vai entrar com medicamento natural para queimar esse tipo de metal. E também a gente tem aparelhos também que ajudam na desintoxicação. Sim. É necessário fazer o detox? É necessário, porque a gente está sempre intoxicado. Então, é necessário desintoxicar. E isso daí é uma das coisas que a gente tem que levar como regras, porque toda hora a gente está se intoxicando. Então, não Porque é uma aqui coisa que. o ar, né, o próprio ar que a gente respira, né, já vem muito, principalmente a gente que vive nas grandes cidades, a água, né, tudo, Sim. né? Não Então, tem como escapar. Quando a gente saiu da faculdade, a gente só queria comer orgânico, não é? Pô, só nossa, orgânico, só eu acho coisa que que. eu tava muito chata, sabe? Tipo, assim, É, quando assim, né, no começo, assim, a gente é meio radical, né? bem radical, não Mas comia nada, que não depois fosse também, muito natural. é, que não é tudo ferro e fogo, né? A gente também tem que ter uma É, vida real, a gente também, mas também a gente tem que se ponderar, porque a gente sabe dos malefícios, sabe do que sim. pode estar, entendeu? Então, e sabe também, a gente já procura montar, né, o nosso cardápio, a alimentação de acordo que não inflame o nosso corpo, entendeu? De outra, É. tá aqui, vou comer, enfim. E a gente faz trocas, né, Camila? Ah, eu não posso comer esse aqui? Que nem eu não posso tomar o leite normal? Compro a dois depois. Compro o quê? De búfala. E É. assim vai indo, né? Hoje tem a facilidade de ter trocas, né? Igual a gente tinha falado. Se você gosta de comer seu pãozinho, por exemplo, consuma uma farinha italiana, que o glúten dela é o glúten antigo, ela não recebeu mutações. Então, ela é um glúten digerível, você consegue digerir ela, né? Ou fazer Então, também alguma coisa com que tem farinha de arroz. Ou tem outros tipos sim, de farinha sim, que o pessoal usa. arroz, amido, qualquer tipo de amido, tudo. Só que eles têm que O glúten, sempre ter uma fibra junto, porque eles se transformam em açúcar muito rápido. Então, tapioca tem que tomar cuidado, né? É um amido, então eles se né? transformam muito rápido em açúcar. Então, coloque uma fibra, Prejudica outro lado. coloque. Isso já prejudica outro lado também, que não é É, legal, né? De dar sim, pico glicêmico. mas você não precisa deixar de comer, tá? Não vou fazer aqui aquele sensacionalismo, ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo, aquilo outro. Tudo tem seu jeito certo de comer. Então, eu gosto de tapioca, tá bom, coloca uma fibra na tapioca. Eu gosto de tapioca. Eu coloco, ou na hora de fazer a tapioca na massa, eu coloco chia, a sementinha de chia. Na hora que vai fazer a tapioca, você nem sente o gosto, porque ela vai assar junto com a farinha de tapioca. E aí você recheia com o que você quiser. A chia, eu gosto dela quando eu faço também a tapioca doce. Porque aí eu coloco a tapioca, coloco a chia na massa, coloco a fibra de coco, que já é uma fibra, coloco um pouquinho de leite condensado. Por quê?
porque a chia vai tirar o açúcar e algumas coisas ruins dela, né? Do leite condensado. Porque às Então vezes eu dá posso. vontade, né? A gente quer, quero comer uma coisa diferente, quero comer um doce. Sim, tem E a seu gente jeito certo de fazer, as né? substituições, né? Tem. Ah, eu quero comer um docinho hoje depois da comida. Põe uma chia na sua salada. A chia vai segurar a parte glicêmica do doce, né? Então, ou então eu gosto muito da chia com suco integral de uva. Você coloca lá, deixa, sei lá, umas 2 horas, ela vai inchar. Quando ela inchar, ela vai parecer uma geleia de uva. Tem uma geleia. Fica uma geleia. Ou Ou dá você pega uma fruta e pica ali, coloca junto com ela, massa, junto com ela vai virar uma geleia também de frutas. Então tem bastante coisa para fazer assim, não ajuda precisa. bastante no intestino, né? É. Ajuda E bastante. Dá assim, pra fazer batida também, né? De chia, deixar ela de molho. também, Depois você bate com alguma fruta. sim. Também ajuda Para bastante. quem faz quibe, por exemplo, normalmente a gente usa o trigo, né? Esse farelo de trigo. O farelo de trigo, ele é do glúten que faz mal. O que que você substitui isso? Coloca psyllium. O psyllium, ele é igual ao trigo, parece o farelinho do trigo. Coloca ele para fazer o quibe, por exemplo, né? Então você tem substituições. Para quem não pode comer glúten, coloca o psyllium, que é bem parecido. Eles até parecem assim o aspecto deles, né? Se colocar um do lado do outro, eles parecem iguaizinhos. Então tem como fazer substituições de praticamente tudo, né? E Então também açúcar, normal, né? né? O próprio açúcar, por exemplo, você pode colocar melácio de tâmara, né? Ela é muito mais benéfica do que você colocar o açúcar puro. Você pode colocar, existe até mel de tâmara, que eu nem sabia, mas tem ele em granulado também como açúcar, que você pode usar, e tem ele em melaço também. Você pode usar ele, né? Também É açúcar, mas não tem o refinado do açúcar, que é o refinado que faz mal também, usar né? Então, demerara, né? Açúcar mascavo. Já é que o demerara e o mascavo, para mim, eles têm gosto de café, né? O meu paladar, eles têm gosto de café. eu uso normal. Assim, Sério? Olha mas como o paladar muda de pessoa para pessoa. Para mim, eles têm gosto de café. Então, eu não sou muito chegada. Até porque quando eu tomo alguma coisa com açúcar, eu acabo colocando stevia mesmo, 100% stevia, né? Para mim é mais fácil. Mas para quem gosta dos melaços, dos açúcar, dos caramelos da vida, pode usar o de tâmara, que e é uma muito bom também. dica também de vocês usarem o sal integral, Sim, o né? sal marinho. Sal marinho integral, você pode É, usar um bate no liquidificador, porque aí ele tem todos os minerais, porque esse sal que a gente compra, ele normal, ele não tem, né? Ele só é sódio puro, praticamente, é. né? Sódio e potássio. O pessoal tá tirando muito sódio da comida, e isso é um perigo, tá? É um Sódio porque perigo que. faz bem, mas com os minerais, entendeu? Sim, o Não ruim do sal comum, aquele sal que a gente consome, é que além de ele não ter mais os minerais, a é, química que vai nele para refinar é o que faz mal para a gente, né? faz. E se você consome um sal integral, principalmente o sal marinho, tem gente que não gosta dele porque ele é úmido, mas ele é úmido porque ele é rico em magnésio. Ele tem três tipos de magnésio. Então é o que deixa ele úmido. Porém, o magnésio, as nossas células se interessam muito por eles, né? Porque ele faz o mecanismo todo de metilação. Então, o que que acontece? Quando a gente toma água, a molécula da água é muito grande. Então, para ela sugar, né? Para a célula sugar, ela tem que se esforçar muito, então ela gasta muita energia. E às vezes ela não se interessa por isso, principalmente se ela for uma célula doente. E aí, você tomando 3 litros de água, às vezes você não está hidratando, porque você vai fazer xixi, né? Você vai fazer o ciclo hídrico e vai acabar saindo no xixi. Se você coloca o sal marinho, por exemplo, na água, ou cada vez que você for tomar um copo de água, você colocar uma pitadinha de sal marinho, você tem o magnésio ali. O magnésio, ele vai sugar essa E tem molécula de água não e só vai no que... e também no alimento, se quiser. Mas ele quebra essa molécula de água e faz com que a célula receba mais fácil. Ela não precisa se esforçar para isso. Então sal, você vai ter.
tão baratinho, né? Hoje ele é muito barato. Vou pagar um pouquinho a mais. Eu É que o trabalho, pessoal tem um pouco de resistência dele porque ele é úmido. Mas é, não pode tirar a umidade dele porque você acaba tirando magnésio. mas Entendeu? muito. Ou, às vezes, o que eu gosto também é integral, que já é mais um pouco fino. Ele tem também Sim. minerais. Então, a Sim. substituição, Mas assim, que você faz, é uma coisa que... E já dá muita diferença para organizmo, né? Já dá muita diferença. Porque, porque o sal integral ele pode vir de vários lugares. Ele pode vir sal marinho, ele pode vir o sal de parrilha, ele pode vir o sal flor de sal, ele pode vir. É o integral que a gente chama porque ele não é adulterado, né? Ele não nada. mexido. Mas eu gosto muito do sal marinho, apesar de ele ser úmido, eu gosto muito dele. Só que ele também não vem tão refinado, ele vem com os grãozinhos maiorzinhos nele também, né? Então, mas aí você pode bater ele, deixar ele bem fininho também, não tem problema, né? Para sair no saleiro. Mas É, não pode tirar a umidade dele, porque aí você tira o magnésio, né? é. Então tem muitas coisas que a gente acaba passando para vocês na nossa área. Quando vocês fazem uma consulta com a gente, não é uma consulta de 10 minutos. É uma consulta de 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do caso. Porque não tem como a gente avaliar e passar tudo que a gente tem que passar em 10 minutos. Não tem. É impossível. Né? Então, é outra visão, é outro, é outra análise que a gente tem. Né? É, É totalmente diferente. um todo, né? Da mudança, É. estilo de vida. Sim. O pessoal, quando vem na minha consulta, fala assim: Meu Deus do céu, é muita coisa para eu guardar. Eu falo: Já vem com o caderninho. Vem com o caderninho, já vai anotando. Porque é muita coisa, assim, de dica que a gente dá para a mudança de vocês. Né? E Mas são mudanças, assim, que às vezes está na tua cara e você não vê. Né? Então, assim, é muita coisa. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não precisa. Não precisa ser uma coisa sofrida. Não precisa. Né? Mas tem a importância de fazer todo esse passo a passo para ter essa liberdade. é verdade. Está melhorando bem a saúde geral, né? Né? Eu não troco por nada a minha vida hoje. A minha liberdade eu não troco por nada. Né? De eu É, poder fazer. você passou, né, É. Camila? Você tem hoje, então você sabe, né? Não, É, mas a dor bem que eu passei também, e foi também uma forma de ressignificar, né, de estar estudando, trabalhando, e foi né? meio que possível, né, casos diferentes, mas foi através da dor que a gente começou a ver outros caminhos, né? Sim. Às vezes, hoje, no mundo normal, você não tem essa visão, né? E é isso que a gente quer passar, né, para cada um de vocês, tá bom? De ter essa visão aí. É, Agora, então, a gente está esperando o pessoal, vamos esperar o pessoal entrar, que a gente vai é, fazer as perguntas para ganhar as duas consultas, hein, gente? sim. Vamos ver Então, quem que vai se você ser. tem alguma pergunta também, né? Vamos aproveitar se alguém tem alguma pergunta, a gente Teve responde. algumas que eu fui lendo, né? É, E foi passando, aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta enquanto o pessoal está entrando, pode né? fazer também. É. A gente vai esperar um pouquinho para todo mundo poder participar, né, do sorteio, porque Tava umas 20 pessoas, né? 20 e né, pouco. Vamos ver quem vai ser os ganhadores, hein, gente? E também quem não ganhar, quiser mudar o estilo de vida, vem procurar a gente, né, Camila? Vale super a sim, pena, é uma nova visão. É o futuro, né? Hoje em dia, o futuro é isso, é a medicina integrativa, é a naturopatia, né? muita gente que vem aqui já correu para tudo que foi lado, não conseguiu resolver e a gente acaba resolvendo. Claro que a gente aprende a solucionar os pepinos, Né? muito pepino, né? Muito pepino para a gente resolver. É um quebra-cabeça, gente. Não é fácil não regularizar um organismo de uma pessoa, não. É bastante trabalho, né? Mas pegando na mão da pessoa, ela consegue ver que não é impossível. Não é impossível. Tá? Se eu que tinha um monte de coisa, cada vez que eu ia no médico, eu descobria uma coisa nova. Né? Então, se eu conseguir enfrentar tudo isso,
as pessoas conseguem também. Vamos esperar, ó, estamos com 6. Até respondi uma amiga minha. Tá perguntando aqui, ó, Inês. A suplementação de magnésio e vitamina B em cápsulas é válido? Depende de como ela é formulada. Se ela for formulada da maneira correta, sim, tá? O magnésio, ele pode ser quelado, tá? Porque ele é um mineral. Ele é absorvível, né? Que aí ele não tem perda, né, na hora de ser absorvido. A vitamina B, ela tem que estar em veículo certo também. Então, por exemplo, se você tomar uma vitamina B12, ela tem que estar em metilcobalamina e não em cianocobalamina. O cianocobalamina, além de ele não ser absorvido, ele tem cianeto. Então, ele te contamina com cianeto. E tem que mais cuidado, né? Você vai nas farmácias, você vai comprar vou comprar uma B12. Eles porque é mais barato. De acordo com que é absorvível e ainda se intoxica. Sim, ainda você fica intoxicado com cianeto. Conhecimento, né? Exatamente. E o B9 também, né? Que seria o metilfolato. Ele é vendido como ácido fólico. Isso. Então, o ácido fólico a gente também não consegue mais absorver. Nós temos uma mutação hoje em dia que a gente não consegue mais absorver. Então, a maioria das crianças que estão nascendo com problemas neurológicos podem estar ligados a isso. Sim, porque normalmente se dá o ácido fólico para grávidas, né? Só que elas não estão absorvendo mais. Então, acaba tendo esse problema na formação do bebê, a parte cerebral. Então, o certo seria o metilfolato. Metilfolato. Né? Então, dependendo de como você manipular, aí a absorção vai ser melhor também, né? Então, depende muito da via, igual a gente fala, via de manipulação. Né? Sim, depende muito. Eu gosto bastante do sublingual também, né? Existe o sublingual. A B12 principalmente, né? Que aí já vai direto na corrente sanguínea, não tem problema de... Porque o B12, o problema dele também, existe um parasita que fica no fim do intestino, que ele gosta muito de consumir a B12. Então, uma das causas que a gente vê de deficiência muito grande da B12 é quando a pessoa nunca fez uma desparasitação, porque provavelmente ela está com esse parasita. Então... Por isso também tem que ser sublingual para poder o corpo absorver, né? Sim, porque aí já entra direto na corrente sanguínea. Né? Então, a absorção é melhor. Então, existem várias vias, assim, boas para fazer a suplementação. Mas o magnésio, bom que ele pode ser calado, ele não tem perda. O magnésio, sim. E é um dos suplementos essenciais, né? Sim. Ele tem muitos mecanismos no nosso organismo, né? E aí depende muito de magnésio para magnésio. O bom do magnésio é que existe mais de 20 tipos de magnésio, né? E aí, quando ele é juntado com aminoácido, ele acaba tendo outras funções. Então, você pode juntar o magnésio de malato, o magnésio teonato, né, que são ligados com aminoácidos. E eles têm funções diferentes. Né? Mas... Sim, um é para o cérebro, outro mais para o cardíaco. Até para ajudar a dormir, tem para tudo. Tem para quem tem fibromialgia, que ajuda também. Ajuda. Aí tem que analisar, né? Cada caso, qual seria o melhor para cada pessoa, né? Sim. Verdade. E aí, pessoal, manda aí. A gente já pode fazer a pergunta para ver os ganhadores? Estamos com 11 pessoas. Não sei se o pessoal não conseguiu entrar, né, Camila? A Zuleika mandou aqui também. Meu médico receitou medicação para colesterol. Tomou meu comprimido? Não, tomou um comprimido no dia seguinte, meu nariz sangrou. Tem alguma coisa a ver com o medicamento? Bom, primeira coisa, colesterol na nossa área é totalmente diferente. O colesterol, ele é muito importante para a gente, muito. Tudo usa colesterol, a tireoide usa colesterol, o cérebro usa colesterol, os hormônios precisam de colesterol, vitaminas precisam do colesterol, né? As lipossolúveis precisam. Então, o colesterol não é uma coisa para baixar. Na nossa área, o colesterol pode chegar até 300, tá? Então, já tem previsão, né? Sim.
O perigoso é o triglicérides. O triglicérides não pode estar alto, tá? Altamente correlacionado, né, com carboidrato. Sim. O triglicérides, hoje em dia, a maior relação dele é açúcar e carboidrato, tá? Então, o problema de você baixar o colesterol demais é que você acaba não absorvendo algumas vitaminas que precisam do colesterol e provavelmente no futuro você vai ter demência, tá? Porque o cérebro precisa de colesterol, tá bom? Qual o conjunto de ervas para desparasitação? Depende do tipo de parasita que você manifesta. Mas existem alguns que são, por exemplo, da doutora Uda Clark, a base dela, a base, seria a nogueira negra, o cravinho e a artemisia, tá? Seria esse o base dela. Porém, com 7 anos que eu aplico desparasitação no consultório, eu trabalho com vários profissionais, graças a Deus, eu adaptei, né, o protocolo dela. Então, eu coloco mais ervas, tá? E aí depende muito da manifestação que a pessoa está tendo, tá? E as pessoas não sabem, mas dependendo do caso clínico da pessoa, tem muita gente que está intoxicado por... Como chama, gente? Me ajuda aí, do toxoplasmose. Tá? Tem muita gente contaminada com toxoplasmose. Então, irritabilidade, insônia, dor de cabeça constante. Quem tem dor de cabeça, sei lá, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E muitas vezes a pessoa não sabe que está correlacionada, né? A verme. Sim. Tem pessoas que não fazem desparasitação, só fez quando era criança, né? E às vezes a pessoa tem animal, tem cachorro, tem bicho, faz a desparasitação do bicho. Mas a toxoplasmose, ela não vem só de bicho, tá, gente? Ela pode vir da salada, ela pode vir da carne, ela pode vir do ar, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Se você tem sintomas de irritabilidade, insônia, ansiedade... Isso é importante também de estar fazendo pelo menos 1, 2 vezes por ano, fazendo desparasitação, né? Sim. Até caso de esquizofrenia também, já tem artigos falando que tinha pessoas que tinham, tá, parasitas. Então, eu peguei crianças que não dormiam à noite, que tinham irritabilidade, e aí a mãe deu, e eles dormem agora. Crianças que rangiam os dentes, tomaram a desparasitação, pararam de ranger os dentes. Então, vocês não têm noção quanto que a gente é comandado por esses bichos. Vocês não têm noção. E na biorressonância, né, Camila? A gente consegue perceber, né? Porque às vezes tem vermes que no exame de fezes ele não aparece, né? É muito difícil de conseguir pegar. Primeiro que você tem que fazer o exame de fezes de mais de um dia. E tem que começar ele na lua cheia, porque é a época que eles saem para se reproduzir. É onde eles saem, né? Senão não sai. E o exame de biorressonância. Gente, acho que a gente vai ter que encerrar, que eu tô aqui na clínica, meio perigoso aqui para mim ir embora, muito tarde. Vamos fazer o sorteio? O sorteio não, né? As perguntas. Então a gente vai fazer 2 perguntas. Os primeiros que responderem vai ganhar o quê, Camila? Vai ganhar uma consulta comigo, seja online ou presencial, se quiser me conhecer e quiser vir aqui na clínica. Com as duas, né? Com as duas. E também há 2 tratamentos, né? Que a gente vai fazer. Isso. Intoxicação e antifrequência, tá bom? Isso. Tá? Aí vai ficar de presente para vocês. Aí, Camila, você foi super bem. Nossa, eu não gosto de filmar, gente. Para mim foi bem difícil, mas... Aí, ó, foi super bem, não é? Então, as perguntas. Gente, quem responder vai ganhar a consulta e a 2 tratamentos, hein? Presta atenção. Qual a doença que a Camila foi curada? Vamos aí, pessoal. Quem responder primeiro já vai ganhar, hein? Quem que vai ganhar a consulta com ela? Com a gente, né? Nossa, gente! Quem não... Hein, pessoal? Qual a... É fibromialgia? Endometriose, a Kelly ganhou. É isso, né? Esse daí mesmo.
Ó, Kelly, você ganhou a consulta, hein? Agora vai ter que... Então, a primeira que ganhou foi Agora a tem que mudar Kelly. de vida, hein? Tem que mudar de vida. Ah, vai mudar, né? A Kelly é super, super bacana. Agora vamos para a segunda pergunta, hein, gente? Presta atenção, olha só. Ó, a segunda pergunta. Qual o nome se dá à terapia que se trata as pessoas de forma natural? Qual o nome da terapia? Vamos lá, gente. Quem ficou até o final merece, né? E aí, pessoal? Vamos lá, quem quer ganhar mais uma consulta? A Kelly, você já ganhou, Kelly. Você não pode. Não pode de novo. Só tem a Kelly aqui, gente. Cadê os 14 pessoas? Agora o pessoal já falou, gente. Qual é? Nossa, ela já deu a cola, hein, Kelly? É. Aí não vale. E aí, gente? Ah, Zuleika, ó. A Zuleika que ganhou, hein, a segunda. Ó, tô anotando aqui para não esquecer o povo. Então foi a Kelly e a segunda foi a Zuleika. Ah, Paty, oi, Paty, um beijo. E então foi a Kelly e a Zuleika, tá bom? Aí você entra em contato com a gente e a gente marca aí a consulta e os 2 protocolos, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando, então? Vamos. Gente, eu espero que vocês tenham Obrigada. gostado de algumas dicas. A gente vai fazer depois mais. E de estar começando, né? Começando as lives, para estar, pelo menos quem não puder ainda, pelo menos fazer as consultas, fazer uma paralisação, pelo menos estar ouvindo, né? As dicas, já ir conhecendo, né, Camila? Sim. A Camila também vende os protocolos já pronto, né, Camila? De desparasitação, que é super bacana. Sim, Mas quem quiser se limpar apenas, né? Se preparar para o Natal, quiser se limpar também, tem os protocolos de limpeza também. Sim. Tá? Pode fazer, é muito bom, né? Para a gente estar sempre se limpando. E aí é só mandar uma mensagem. No meu bio tá em lá todos os jeitos de me encontrar. E aí, eu podendo ajudar vocês, estou aqui. Tá bom, pessoal? Então, um beijo a todos vocês, que Deus abençoe, uma ótima noite, tá bom? E muito obrigada pelo apoio. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, apoiando, né? Tá bom? A próxima live, falando nisso, vai ser do depoimento da Rosângela, que é muito interessante também, né? Porque que ela chegou a ser naturopata. Envolve a filha dela, né? A filha dela tem uma mutação. É legal vocês verem, de repente, vocês têm alguém que nem sabe que tem essa mutação. E é muito importante vocês saberem também. Né? Então já fica aí a dica que vai ter o dela agora, que eu acho muito importante também ela dar o depoimento dela. É verdade. E a gente vai divulgar, tanto no meu quanto na dela. Segue ela também, me segue também. Segue a gente, seu depoimento tem que estar gravado, viu? Verdade. Tá bom? Então, tchau, pessoal. Um beijo, Rô, minha amiga. Um beijo a todos vocês. Beijo, Camila. Boa semana, gente. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.